Espero a entrada de vocês na sala. Hoje a gente vai falar sobre o papel das comissões médicas na segurança do paciente. Um tema bastante interessante, porque a gente sabe que grande parte das instituições acaba não utilizando, né, as comissões médicas da melhor maneira, né, no intuito de transformar essas comissões não mais num fórum burocrático de coleta de dados apenas, mas sim fazer com que essas comissões se tornem parte importante da segurança do paciente, né? Então, um tema aí bastante bacana para a gente discutir e trocar informações, né? A ideia desses Facebook Lives, mais uma vez, é sempre a gente aprender um com o outro, né? Eu aprendendo com vocês, que me contam o que acontece nas organizações de vocês relacionados aos temas que a gente escolhe. Na verdade, esses temas não são apenas escolhidos por nós, mas eles são temas que vocês nos trazem, né, nas demandas, não só dos Facebook Lives, nos e-mails, enfim, né, em todas as fontes de informações e comunicações que a gente tem. Entrando aqui a Priscila Rosseto, Jorge Costa. Olá, boa noite, Jorge. Seja mais uma vez bem-vindo, você sempre presente. Eu não consegui estar presente no nosso Facebook Live na semana passada, né? Eu comentei com vocês no Facebook Live anterior que eu estou na Itália, né? Vou passar um mês aqui na Itália, então a conexão nem sempre é favorável. Eu estava chegando na segunda-feira, então não tinha conexão de internet razoável. Eleonora também entrando. Boa noite, Eleonora, seja bem-vinda. Então, a gente agora, pelo menos nessas próximas 3 semanas, eu vou tentar garantir aí uma conexão de internet interessante para a gente conseguir se comunicar, tá? Eliana Lobo entrou, a gente já tem aí 13 pessoas, muito bom, mais um encontro nosso aí, que promete ser sempre semanal, né? A gente sempre trazendo temas aí que vocês nos ajudam a discutir. Queria só que vocês me dessem um ok sobre se o som e a imagem estão ok, já que eu estou numa internet aqui não tão favorável, não é uma internet de banda larga. Queria que vocês colocassem um ok se está tudo bem, se todo mundo está me vendo e ouvindo de uma maneira favorável. Eveline, boa noite, seja bem-vinda também. Pessoal aí que já comparece, Gilson, seja bem-vinda, Gilson, que é nosso avaliador. Cláudia Matias, boa noite, Cláudia. Isso aí, ok, todo mundo ouvindo aí, muito bem. Ok, som e imagem, então tá bom, muito bom. Porque minha preocupação era não conseguir transferir né, toda a mensagem de uma maneira ok. O som tá baixo, vou falar um pouquinho mais alto, Priscila. Juliana falou, estão ótimos, som e imagem, para mim está ok. Bem-vinda, Rosinelli. Gisele, olá, boa noite, Gisele. Muito bom. Bem, gente, então, a ideia hoje é a gente tirar aí uma meia horinha para a gente falar um pouquinho de comissões médicas, né? Quando eu falo comissões médicas, eu trago a palavra médicas no sentido de que elas são efetivamente uma obrigação perante o Conselho Federal de Medicina, né? Mas a gente entende hoje que as comissões elas não são só médicas, né? Cada vez mais, principalmente em hospitais, elas estão se tornando comissões multiprofissionais, né? Não é incomum agora a gente identificar comissões com a presença de farmacêuticos, de enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, é uma gama grande de profissionais que cada vez mais estão vindo e agregando valor para as comissões, né? No sentido de que a gente entende que elas têm um poder muito grande de identificar fragilidades na assistência, né? Vou começar falando um pouquinho da comissão de óbitos, entendendo que a comissão de óbitos também engloba a comissão de mortalidade materno-infantil, né, que é obrigatória para todas as organizações que têm aí maternidade, tem um fluxo materno-infantil incutido na sua assistência, né? A comissão de revisão de óbitos e a comissão de mortalidade materno-infantil, elas têm um papel muito, muito importante, que é justamente fazer toda a rastreabilidade da assistência que foi prestada ao paciente que foi a óbito e no intuito de verificar se esse óbito teve relação com alguma fragilidade assistencial. Então, em algum momento do tratamento desse paciente, alguma coisa deu errado que pode estar relacionado com esse óbito, né? Foi alguma fragilidade assistencial, alguma demora, algum medicamento que não foi dado, ou algum medicamento que foi dado em sobredose,
algum exame que deveria ter sido feito e não foi provido para esse paciente, né? Falando sempre aí da questão da acessibilidade. Vou aumentar um pouquinho o som, Kátia, tentar aqui aumentar. Fóruns aqui de discussão. Então, falando um pouquinho da comissão de revisão de óbitos. Essa comissão ela tem a função de analisar de ponta a ponta a terapêutica e o tratamento e assistência que foi prestada a esse paciente, no intuito de justamente identificar se houve alguma fragilidade assistencial. Então, como eu falei, ou alguma terapêutica que não foi dada, ou foi dada de maneira inadequada, ou muitas vezes foi dada em sobredose, né, ou em excesso, né, um excesso de terapêutica, um excesso de exposição a algum exame, enfim, algum dano que porventura tenha afetado a segurança desse paciente e não tenhamos alcançado aquele plano terapêutico, aquele planejamento ideal desse paciente, né? Então, não é incomum, a gente sabe, né? A gente está lidando o tempo todo com segurança do paciente e a gente sabe que não é incomum que nós, profissionais de saúde, ou o nosso ambiente, a nossa estrutura físico-funcional, tragam efetivamente possibilidades de danos e riscos a esses pacientes, né? Então, a função dessas comissões de revisão de óbitos é justamente identificar se houve uma fragilidade assistencial ao longo do fluxo dessa assistência. Então, é como se fosse uma espécie de auditoria clínica, né? Entendendo que, quando a gente fala de auditoria clínica, a gente está falando de uma sistemática, onde a gente tem uma ferramenta de trabalho, onde a gente vai buscar pontos de fragilidade específicos, né, que são mais relevantes na assistência, mas onde essa comissão, essa equipe de médicos ou uma equipe multiprofissional vai justamente olhar essa assistência prestada nos registros de prontuário e identificar se houve alguma fragilidade que esteja relacionada com esses óbitos, né? E além de identificar essas fragilidades, existe uma outra fase, que é a fase efetivamente de coleta de dados, que é aquela fase primeira que eu falei, que efetivamente as comissões fazem, elas realizam, mas que muitas vezes não criticam da maneira adequada. Então, o que a gente vê hoje, muitas vezes nos diagnósticos organizacionais, né, nas instituições que não estão amadurecidas ainda, na segurança do paciente, o Jurandir falando aqui, boa noite, Alex, estava com saudades, que bom que você retornou. Retornando aí, Jurandir, se Deus quiser, nas próximas segundas, todas aí a gente vai estar aqui com uma internet razoável para poder oferecer o Facebook Live aí e trocar informações com vocês. Então, quando a gente fala de coleta de dados nessas comissões médicas, a gente está falando de estatísticas, de indicadores, né? Então, uma comissão de revisão de óbitos, por exemplo, ela precisa ter um indicador que responda para ela qual o perfil dos óbitos. Eu estou tendo mais óbitos numa determinada especialidade, né? Por que eu estou tendo mais óbitos no grupo dessa cardiologia, né, desse grupo médico que faz a cardiologia, e não estou tendo tantos óbitos nesse outro grupo médico que faz cardiologia também, né? Se eles estão fazendo o mesmo tipo de assistência, por que eu estou tendo tanta diferença no perfil de mortalidade? Essa é uma pergunta que muitas vezes a análise pontual não te responde, mas a análise estatística te responde, né? Eu estou tendo mais óbitos nos finais de semana? Será que a minha assistência está mais frágil à noite? Então, são esses indicadores de perfil que vão responder efetivamente se a gente está tendo alguma fragilidade que possa ser exemplificada ou identificada através de estatísticas de dados, né? A Juliana pergunta, pode-se realizar a auditoria clínica exclusivamente pela comissão de prontuários? Pode, Juliana. Na verdade, a auditoria clínica ela é uma ferramenta cada vez mais utilizada pelas organizações, né? Ela é uma forma de se identificar de uma maneira rastreável, né? Se a gente estiver falando de auditoria clínica tipo tracer, por exemplo, a gente vai identificar na leitura desse prontuário ao longo da assistência toda o que são os pontos que têm fragilidade para a nossa assistência. Então, se a gente está falando agora, né, da comissão de revisão de prontuários, tão importante quanto a de revisão de óbitos,
a gente vai estar falando de uma comissão que vai fazer a leitura desses prontuários, identificar o quanto esse registro assistencial, realizado não só por médicos, mas por toda a equipe multiprofissional, o quanto ele está seguro. Então, por exemplo, se a gente tem uma política de comunicação que estabeleça diretrizes para uso de siglas, por exemplo, né? Então, o quanto o uso de siglas está seguindo essa diretriz, o quanto ele está inseguro, né? Será que a gente está ali deixando registros trazerem a insegurança para esse paciente, o risco para esse paciente, né? Então, a questão da legibilidade, né? Se a gente ainda não tem um prontuário eletrônico, a questão do uso de siglas permitidas ou não permitidas na instituição, ou muitas vezes é ali que nasce a necessidade de se estabelecer uma diretriz para o uso de siglas. Às vezes a instituição não tem essa diretriz, né? Ela não é um requisito mandatório para o manual da ONA ainda. A gente só fala de uma política de comunicação, mas a gente não fala da necessidade específica de uma política ou uma diretriz de registro seguro. Então, muitas vezes é na análise dessa comissão de revisão de prontuários que a gente vai identificar essa necessidade. Então, a auditoria clínica ela é uma ferramenta de muito poder. Pessoalmente, eu sou muito fã de auditoria clínica. Lembrando que a gente tem 2 tipos de auditoria clínica, né? A auditoria clínica tipo tracer, que é aquela que vai fazer a leitura da assistência prestada ao longo, né, do tempo desse paciente e aí então identificar pontos de fragilidade. Lembrando que uma auditoria clínica tipo tracer, ela não leva menos de 2 horas, né? Se ela for muito bem feita, pelo menos em um paciente que tem uma permanência de acima de 3 a 5 dias, ela leva pelo menos ali 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Então, ela, quando bem feita, ela é dispendiosa em questão a tempo. E a gente tem as auditorias clínicas pontuais, onde a gente vai efetivamente em busca, ao longo do prontuário, de pontos muito específicos. Então, eu quero saber, por exemplo, a questão da legibilidade, se eu tenho prontuário manual. Então, eu vou olhar esse prontuário, buscar fontes de insegurança na legibilidade. Eu quero saber a questão de uso de... né, por exemplo, se a anotação de enfermagem está sendo feita adequadamente. Então, eu vou direto na anotação de enfermagem olhar só aquele ponto, né? Então, a gente tem esses 2 tipos de ferramenta. A Cláudia pergunta: Alexia, como os resultados obtidos na auditoria clínica podem ser compartilhados com as comissões? Por exemplo, as fragilidades encontradas nas auditorias podem subsidiar ou serem compartilhadas com as comissões? Sim, Cláudia, vai depender das diretrizes de cada organização, né? Então, por exemplo, algumas organizações elas mantêm muito restritos os dados das comissões de ética médica, né? Até por uma questão de diretriz do próprio CFM, né? Então, que a comissão tenha uma questão da confidencialidade muito respeitada. Mas entre as comissões, isso pode ser uma coisa divulgada e uma coisa compartilhada sim, né? E eu não digo só entre as comissões, eu digo entre comissões e mais 2 grandes atores aí que são importantes. A gestão da qualidade, né? E o gerenciamento de riscos, ou o núcleo de segurança do paciente. Então, são 2 atores que precisam estar cientes do que está acontecendo nessas comissões. E é o que a gente, infelizmente, não vê acontecendo hoje, né? Hoje as comissões elas atuam separadamente, segregadamente, não conversam entre si e não conversam com essas 2 outras fontes de dados que podem ser parceiros das comissões. Como é que como é que as comissões podem ser ajudadas pela questão da qualidade dos riscos? Porque esses são meios de, por exemplo, acompanhar planos de ação, né? Então, se eu estou falando da gestão da qualidade, a gestão da qualidade ela já tem uma sistemática para acompanhar planos de ação, para sistematizar como que essas ações vão ser definidas quanto a responsáveis, a prazos, a definição de ferramentas da qualidade para analisar por exemplo, esses óbitos, né, que foram identificados, ou essas fragilidades que foram identificadas. Então, eu estimulo, né, pessoalmente muito que exista uma comunicação muito forte entre comissões e comissões versus qualidade e núcleo de segurança do paciente, tá bom? Juliana pergunta: para serviço ambulatorial é mais indicada a pontual ou a tracer? Na verdade, não tem mais indicada, Juliana. Cada instituição vai ver os seus recursos, né? Claro que a auditoria clínica tipo tracer é aquela mais completa, né? Não tem o que falar. A gente vai pegar um prontuário e ler esse prontuário, muitas vezes em grupo, né? Ou minimamente em duplas, de ponta a ponta.
Agora, a pergunta é, eu tenho profissionais suficientes, né, e capacitados para fazer essa auditoria clínica? Se eu tenho, por exemplo, sou um grande hospital e eu tenho uma média de 70 óbitos por mês. Será que eu vou conseguir fazer a auditoria clínica dos 70 óbitos ao mês? Né? Lembrando aí que eu falei, né, mais ou menos 2 horas por prontuário. Então, são 140 horas dispensadas para a leitura desses prontuários, né, uma média. Então, eu tenho que contabilizar tudo isso. Então, quanto eu tenho de pessoas na comissão, por isso que é importante eu trazer membros da equipe multiprofissional cada vez mais para ajudar, né, a equipe médica, e o quanto eu preciso identificar de pontos, né, de fragilidade que eu defini. Concordo mais uma vez, né, a auditoria clínica tipo Tracer é a mais completa, só que a pontual ela te traz definições muito mais certeiras, né? Então, no sentido de eu buscar rapidamente essa informação em vários prontuários. Então, se eu tenho muito mais volume do que recursos, eu vou buscar a auditoria clínica pontual. Se eu tenho recursos disponíveis, eu optaria, pessoalmente, pela auditoria clínica tipo Tracer. Tá bom, pessoal? Então, uma não substitui a outra, mas a gente vai justamente verificar o quanto a gente tem de recursos disponíveis. É importante, independente se a gente vai fazer auditoria clínica, né, dependendo da ferramenta que a gente vai usar, é importante que todas as comissões tenham, sim, um checklist, né, tenham uma ferramenta de busca de informações para os prontuários que eles vão avaliar. Né? Então, a gente tem outras comissões, né, que a gente vai falar ainda. Então, por exemplo, a comissão de transplantes, né, que não é obrigatória para toda organização, mas ela é obrigatória naquelas organizações que têm transplante de órgãos e tecidos, né? Então, essa comissão ela vai buscar efetivamente prontuários de pacientes que receberam, né, que foram receptores ou doadores de órgãos na organização. Né? Então, principalmente quando a gente tiver casos de óbitos ou tiver casos de qualquer intercorrência, né, uma infecção, por exemplo, ou alguma intercorrência assistencial relacionada a esses transplantes, essa comissão tem que ter sim um foco, uma ferramenta efetiva de buscar informações prestadas nessa assistência. A Cláudia pergunta, a auditoria clínica poderá ser feita mesmo sem a linha de cuidado estabelecida? No caso de óbito, se ainda não tem a linha de cuidado, pode sim, Cláudia. A linha de cuidado, na verdade, ela é um apoio, né? Ela é uma definição de onde efetivamente o fluxo desse paciente acontece, né, desde o início. Então, quais são as portas de entrada desse paciente, quais são as terapêuticas por tipo de patologia. Eu posso ter linhas de cuidados específicas por patologia, eu posso ter linha de cuidados específica por fluxo. Então, as linhas de cuidado, elas têm também algumas diferenças, né? E elas podem ser moldáveis de acordo com o seu tipo de instituição. Mas elas são um apoio. Eu posso, sim, fazer uma auditoria clínica independente da linha de cuidado definida. Até porque, em geral, eu não vou ter todas as possibilidades de linha de cuidado estabelecidas numa organização. Se eu sou um hospital geral, né, que tenho ali as diversas especialidades, eu dificilmente vou ter a totalidade das linhas de cuidados descritas na minha organização, né, e gerenciadas. Às vezes eu escolho ali 3, 4, 5, 6 linhas de cuidado que eu vou identificar e gerenciar, mas eu não tenho a totalidade. Muitas vezes o óbito acontece numa linha de cuidado que eu não defini ainda, tá bom? Boa noite, Eunice de São Paulo, seja bem-vinda. O Jurandir pergunta, Alexia, na instituição que trabalho, tem uma grande dificuldade de comunicação com as comissões de revisão de prontuários e de óbitos. Ainda não é realizada a auditoria clínica. Se instituída a auditoria clínica, você acha que melhoraria esse gap na comunicação? Jurandir, mais do que a ferramenta que a comissão vai utilizar, e precisa ter um entendimento dessas comissões do porquê que elas existem. Né? Então, eu sei que é difícil, né? Não é fácil, muitas vezes as comissões elas, são criadas apenas por uma pressão do próprio Conselho Regional, no caso, né, de Medicina, mas elas não se empoderam, né, da tarefa que elas têm efetivamente de buscar pontos de fragilidade na assistência. Então, muito mais do que mudar a ferramenta, muito mais... Claro, a ferramenta ela pode ajudar sim, né, na identificação de um volume muito maior de fragilidades do que hoje elas identificam, mas elas precisam primariamente entender o papel delas na instituição, né, o porquê que elas existem. Eu, Jurandir, estimularia muito vocês a fazerem benchmarking com organizações que já têm isso maduro. Né? Então, que tal, por exemplo, essas duas comissões visitarem outras instituições que têm comissões médicas efetivas e atuantes com foco na segurança do paciente? Né? Muitas vezes
é esse aprendizado, é entendendo que existe um lado B, né, nessas comissões, um lado de busca de fragilidades e tratativa dessas fragilidades, que vai fazer com que elas efetivamente cumpram o seu papel, né? E não só mudar a ferramenta. A ferramenta pode ajudar, mas eu acho que pouco, né, na mudança da ferramenta. Eu acho que benchmarking, troca de informações com outros médicos e outras comissões seria mais interessante. Ana Flávia pergunta, qual a amostragem ideal para se realizar a auditoria clínica? Existe uma amostragem mínima? Ana, se a gente está falando de auditoria clínica pontual, por exemplo, numa comissão de revisão de prontuários, a gente sempre trabalha com aquela amostragem mínima de 10% dos prontuários, né, das saídas hospitalares, no caso, ou ambulatoriais, mensais. Né? Então, se eu tenho lá, eu sou um pequeno hospital, eu tenho, sei lá, 300 saídas mês, faz de conta, um hospital de cirurgia plástica. Eu vou ter que analisar pelo menos 30 desses prontuários, né? Então, a gente sempre trabalha com essa amostragem. Agora, uma auditoria clínica tipo tracer, ela é muito mais pesada, né? Então, muitas vezes eu vou estabelecer critérios. Então, por exemplo, eu estou trabalhando um protocolo de sepse na minha organização, pode ser que eu fale em 100% dos óbitos por sepse serem auditados clinicamente, mas cumprindo, obviamente, a análise de óbitos já realizada para 100% dos óbitos, né? Mas a auditoria clínica eu posso estabelecer uma amostragem menor, entendendo que eu preciso de recursos humanos adicionais e muitas vezes eu não tenho. Então, na verdade, não tem uma definição por legislação ou por metodologia de acreditação que defina a amostragem de auditoria clínica, tá? A gente tem definições de amostragem de prontuários, por comissão de revisão de prontuários ou comissão de óbitos, mas aí não necessariamente por auditoria clínica. Josinei pergunta, podemos trabalhar com os dois tipos de auditoria, tracer na análise de eventos e pontual em outros processos? Pode e deve e recomendo, viu, Josinei? Como eu falei anteriormente, a auditoria clínica tipo tracer é pesada, requer recursos humanos, requer pessoas capacitadas, requer pessoas que estão saindo da assistência, né? Porque, em geral, eu estou trazendo pessoal assistencial para fazer essas análises, não só pessoal administrativo. Então, eu vou ter que pensar que eu estou tirando esses médicos, esses nutricionistas, esses farmacêuticos, enfermeiros, etc., da assistência para fazer a identificação de fragilidades em prontuário, né? Então, tudo tem que ser pensado, eu tenho que identificar na minha organização qual é a minha demanda versus os recursos que eu tenho para que eu possa estabelecer aí uma amostragem razoável, tá bom? Então, é o que eu tenho aí para dizer para vocês aí da nossa experiência. Diana entrou, seja bem-vinda, Diana, mais uma vez. Falar um pouquinho agora, a gente já falou da comissão de óbitos, né? Comissão de óbito materno e infantil, lembrando aí da importância da revisão da totalidade, né, dos óbitos maternos e infantis, até porque essa é uma comissão, por exemplo, que eu poderia fazer uma amostra obrigatória de auditoria clínica tipo tracer para 100% dos óbitos. Por quê? Porque o número de óbitos maternos e infantis numa organização é bem menor do que o número de óbitos gerais. Então, eu posso estabelecer, até porque é um número menor, estabelecer a obrigatoriedade de análise por auditoria clínica 100% dos casos, tá bom? Então, tá vendo como a gente consegue moldar os critérios, né? A gente vai estabelecendo volume, né, demanda versus recursos o tempo todo, tá bom? Falar um pouquinho da comissão de ética médica, né? Uma comissão que muitas vezes é esquecida, é deixada de lado, uma comissão que muitas vezes as próprias organizações não querem mexer muito porque traz problema, né? Então, contar o lado B para vocês, né? Tem muitas organizações de saúde que estão utilizando as comissões de ética médica como uma comissão educativa, né? Então, muito mais do que aquele papel anterior, aquele papel antigo de uma comissão punitiva, né? Então, aconteceu um caso ético, o médico ou o profissional de saúde, enfim, atuou de forma não ética junto ao paciente, então ele quis, por exemplo, direcionar esse paciente para o serviço dele, né? Então uma coisa ali que não era muito ética, ou ele quis oferecer um medicamento não padronizado numa condição XYZ, né? A gente está vivendo aí no Brasil, vocês devem estar acompanhando a máfia das próteses, né? Então, obviamente isso está no Brasil inteiro, né? A gente sabe que é um problema que está disseminado, é um problema que está muito mais relacionado
aos fornecedores, né, distribuidoras e os laboratórios produtores desses insumos e próteses, do que só uma questão cultural, organizacional. Né? Então, a gente sabe que isso é um problema que pode estar cometendo a sua organização, por exemplo. Então, muitas vezes, a própria Comissão de Ética Médica identifica um caso desses, tem que trazer para si essas informações, e não só, claro, ela deve sim atuar de maneira, não gosto dessa palavra, mas de uma maneira punitiva, no sentido de muitas vezes ter que afastar esse grupo ou esses médicos, por exemplo, da atuação ali naquela organização e comunicar, obviamente, o Conselho Regional de Medicina, mas também ter uma forma educativa. Então, se é um problema, por exemplo, relacionado a órteses, próteses e materiais médico-hospitalares, ela tem que agora não só cuidar desse caso, mas ela tem que ter um foco educativo para próximos casos que possam acontecer. Então, será que ela não precisa fazer uma educação geral, né, mudar um pouquinho a cultura junto à questão de gestão de suprimentos, né, ou comissão de padronização médico-hospitalar? O que ela pode fazer junto aos novos médicos que estão entrando, aos residentes, né? Então, esse papel educativo, ético, é algo novo, mas é algo urgente. A gente precisa trazer as comissões de ética médica para o escopo da segurança do paciente, né? Então, a gente precisa entender, primeiro fazê-los entender que eles têm esse poder, né? Então, a gente só vai convencer, como qualidade, né, como gestão de riscos, a gente só vai conseguir convencer as comissões médicas de que elas têm esse papel de segurança do paciente quando a gente mostrar para elas que elas têm esse poder. Né? Então, olha, vocês são os únicos fóruns, os únicos membros aqui que têm esse foco, né? essa inserção junto aos prontuários, essa inserção e esse poder junto aos outros profissionais de saúde, e podem mudar um pouquinho a cultura. Né? Então, elas têm que ser parceiros da qualidade, parceiros de gerenciamento de riscos, assim como a gente falou agora há pouco. Né? E é o entendimento desse poder e o benchmarking com outras organizações que vai fazer com que elas justamente cumpram o seu papel na segurança do paciente. Então, cada vez mais as comissões deixam de ter um caráter apenas de coleta de dados. A cada mês ou a cada 2 meses as comissões apresentam as estatísticas para o diretor clínico ou para o diretor técnico. Ok, mas só apresentar e não mudar nada nesse contexto, só ficar olhando o horizonte de indicadores, não muda nada, né? Na verdade, só tira a gente da assistência e não muda a assistência, não transforma a assistência para uma assistência mais segura. Né? Então, a gente precisa, sim, transformar o papel, efetivamente, dessas comissões, né? O quanto essas comissões têm a agregar de valor na segurança do paciente. Então, é uma mudança que começa, sim, com vocês, né, que em geral são pessoas ligadas à gestão da qualidade, né? Se estão aqui me ouvindo e estão aqui trocando informações, eu tenho certeza que vocês são pessoas, né, profissionais ou membros de comissões que estão interessados na mudança da cultura da qualidade, cultura da melhoria e segurança do paciente. Então, são vocês os atores agora que vão ter esse papel de convencimento das comissões médicas de que eles têm um poder que não é um poder tão simples, né, um poder que precisa ser usado para o bem, usado para a identificação de fragilidades assistenciais e definição de grandes planos de melhoria para que a assistência se transforme em uma assistência mais segura. Outro ponto que eu gostaria de falar não basta só ficar identificando um volume exorbitante de fragilidades, que a gente também vê isso como fragilidade assistencial das comissões. Então, elas identificam um monte de coisas que estão erradas e não fazem nada com isso. Porque muitas vezes elas são comissões tão confidenciais na organização, né, tão restritas e sagradas na organização, que elas não divulgam isso, não compartilham isso com a gestão da qualidade e riscos. Né? E aí elas não têm efetivamente gente nem sistemática para acompanhar planos de ação de melhoria. Né? Por isso que eu falo dessa intersecção entre comissões e qualidade e riscos, porque é a qualidade e o núcleo de segurança do paciente que vão estabelecer ferramentas de definir planos de ação e monitorar a efetividade desses planos de ação. Então, muitas vezes as comissões atuam como foco de identificação de fragilidades e qualidade e riscos atuam no sentido de monitorar a efetividade dessas ações, ok?
O Leandro Rocha pergunta, a responsabilidade das comissões é do diretor técnico ou clínico? Bom, perante o CFM, o diretor técnico é que vai responder por tudo isso, tá? Mas a gente não entra no mérito só de uma questão legal, né? A gente sabe que os dois são grandes membros importantíssimos na relação com essas comissões. Então, ambos, né, diretor técnico e diretor clínico, eles têm que ter uma atuação muito próxima das comissões. E, infelizmente, a gente não vê isso acontecendo, tá? Na prática, as comissões ficam isoladas e não recebem apoio nem desses diretores, nem da própria alta liderança da organização, e eles acabam perdendo força e não entendendo muito bem a sua atuação, tá bom? A Ana Tereza, Alexia, que abordagem maravilhosa, que bom, Ana. E mais uma vez, obrigada, Ana, sempre divulgando as questões de segurança do paciente aí com o pessoal assistencial do Maranhão, né? Uma atitude aí bastante interessante. Juliana pergunta, Alexia, já ouvi duas posições diferentes. Uma de que as comissões devem ser tratadas como processos e usar todas as ferramentas da qualidade como tal, e outra de que não, as comissões são apoios dos processos e, portanto, auxiliam nas ferramentas dos processos. Qual a sua opinião? Eu acho que elas são mais apoio, viu, Juliana? Elas são apoio, né? Elas não são membros, elas não são um processo na organização, elas não são um setor, elas não são uma área, elas são, assim como gestão da qualidade, assim como gerenciamento de riscos, núcleo de segurança do paciente, elas são apoiadores, né? Elas são, na verdade, em geral, nos organogramas, né? Elas estão lá em cima. Então, vem lá a presidência, a superintendência, abaixo os processos todos, e no meio, entre a superintendência e os processos, tem as comissões e a gestão da qualidade, né? Esse é o modelo ideal do organograma organizacional, onde elas são membros isentos, né? São comissões isentas, elas não podem atuar dentro de processos, elas não podem ser tratadas como processos isolados, porque elas são direcionadoras, são elas que estabelecem diretrizes. Então, quando eu falo de diretrizes de registro seguro, é uma diretriz que está lá em cima no meu organograma e ela vai permear todos os processos assistenciais, tá bom? Então, elas são, se não apoio, elas são grandes direcionadoras, tá? Então, elas, em geral, elas estão além dos processos usuais no organograma, tá bom? Aí, Diana, fala eu também, Juliana, o Leandro responde sim, é isso aí. Gente, o que mais? A gente já falou de ética, óbitos, comissão materno-infantil, falamos de prontuários, falamos de transplantes, né? E eu traria aqui mais duas comissões, que não são necessariamente médicas, elas já são por características, na verdade, três, né? Deixa eu escrever aqui para não esquecer. 3 comissões que já são caracteristicamente multidisciplinares, que são a MTN, né, que é a Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional, a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e a EMTA, que é a Equipe Multidisciplinar de Terapia Antineoplásica, para aquelas organizações que têm oncologia, né? Então, essas comissões também, mesmíssima coisa que eu diria para vocês, né? Elas têm que ter um foco de identificação de fragilidades o tempo todo nessa assistência, direcionamento desses planos de ação para os órgãos que vão efetivamente gerenciar isso, se vai ser qualidade, riscos, aí vocês vão definir, e efetivamente colher os frutos dessa mudança assistencial que pode ocorrer, tá bom? O Alexandre Bonfim, que é nosso avaliador, né, doutor Alexandre? As comissões devem ser vistas como ferramentas úteis da organização para a qualidade e segurança na assistência. Precisam de apoio e conhecimento por parte da alta direção, dentro, inclusive, do modelo de negócio da organização. Isso mesmo, né? Na verdade, elas têm que fazer parte de um modelo de governança clínica, né? Elas têm que fazer parte de um entendimento da alta liderança de que elas são parceiras da alta liderança, elas são parceiras da qualidade. E elas trazem demandas, elas trazem identificações que facilitam, né, e protegem a organização até de questões judiciais, por exemplo, né? Não só da segurança do paciente, que é o mais importante, mas o quanto a gente está identificando de fragilidades que estão expondo a organização a uma ação judicial possível, né? Então, a alta liderança tem que entender essas comissões como parceiros efetivos
e dar apoio, né, de recursos, de espaço. Muitas vezes essas comissões não é incomum que elas reclamem que elas não têm nem local, área física para trazer esses prontuários e fazer uma leitura adequada desses prontuários, né? Eu lembro de um diagnóstico que a gente fez numa instituição, isso faz tempo, que a gente começou a fazer a rastreabilidade de alguns prontuários, né? Então, traz para mim esse prontuário, número 800, número 530, e 1 ou 2 prontuários não foram identificados na organização. E eles estavam na casa de um dos médicos, porque ele levava os prontuários para casa para analisar em casa o prontuário. Então, assim, está totalmente errado, o prontuário não pode sair da organização, né? Então, a gente tem que, como alta liderança e como qualidade, fornecer subsídios e recursos e área e uma estrutura físico-funcional para que essas comissões possam atuar, tá? A gente tem que pensar em tudo, no sentido de que elas precisam atuar, mas elas precisam de apoio, tá bom? Em geral, são comissões formadas por pessoas que não recebem nada, né, financeiramente falando, para executar essas atividades. Então, a gente, mais do que temos a função, né, nós temos a função de oferecer subsídios e recursos adequados para essas comissões. A Bru Mabrizotti fala, para a auditoria clínica de CCIH, o que efetivamente precisamos avaliar no prontuário, uma vez que as boas práticas de prevenção de IRAs não é descrito nas anotações? Depende, Bru. Se a gente está falando, por exemplo, de bundles, né, de pacotes de intervenção, a gente tem sim checagens, né, principalmente anotação de enfermagem, né? Então, se eu estou falando de um bundle de prevenção de PAV, né, eu tenho, né, as questões que têm que ser checadas na anotação de enfermagem. Estou falando de um bundle de prevenção de infecção de catéter urinário, a gente tem sim pontos assistenciais que estão registrados em prontuário. E aí eu tenho que pensar, se não estão, será que não deveriam estar? Né? Então, é a própria CCIH que vai dar essas diretrizes. Olha, o ângulo da cabeceira, por exemplo, né, no bundle de PAV, não está sendo registrado na anotação de prontuário. Será que não deveria estar? Então, aí vem uma demanda, de repente, um plano de melhoria para que essa anotação contemple essa informação tão importante, tá bom? Isso aí. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, a gente já está aqui chegando ao nosso horário final. Falamos bastante, na verdade eu falei mais aqui, não paro de falar. E queria saber se vocês têm aí mais perguntinhas relacionadas às comissões. Comissão de óbito, comissão de óbito materno-infantil, comissão de transplantes, comissão de ética médica. A Liana fala mais sobre a comissão multidisciplinar de terapia enteral, né? De terapia, na verdade a gente fala de terapia nutricional como um todo, né? Ela obviamente tem um foco maior na terapia enteral e parenteral. Então, essa comissão ela tem o foco de identificar os pacientes que estão fazendo uso de terapia nutricional ou muitas vezes que possam vir a ter a identificação de que eles têm a necessidade do uso. Então, é uma comissão que trabalha muito, assim como a CCIH, né, e a MTA, elas trabalham não só num foco retrospectivo, que é o que as outras comissões fazem, né? Então, eu vou olhar um prontuário de uma assistência que já foi prestada. Não, essas comissões elas trabalham num foco prospectivo. Então, muitas vezes elas acompanham o paciente dia a dia, no sentido de acompanhar a terapêutica desse paciente e, ao longo dessa terapêutica, identificar fragilidades. Então, ela tem uma atuação prospectiva, né, futura, acompanhando a assistência, mas ela pode, sim, identificar fragilidades de forma retrospectiva. Então, por exemplo, ao longo do mês, eu vou pegar ali os 15 prontuários de pacientes que fizeram uso de terapia enteral ou parenteral, né? Estou falando 15 se eu tiver uma instituição pequena, por exemplo. Então, lembrar, né, o foco é sempre o mesmo, identificar fragilidades assistenciais relacionadas ao assunto que eu domino. Então, se o meu assunto é terapia nutricional, se o meu assunto é infecção, se o meu assunto é terapia antineoplásica, se o meu assunto são óbitos, enfim, né? Qual é o foco do meu trabalho, da minha comissão, e eu vou efetivamente olhar esses prontuários no sentido de identificar fragilidades assistenciais e prover ações de melhoria, né? Sempre pensar na lógica do PDCA. Identifico fragilidade, planejo a melhoria, executo a melhoria, checo, né, estudo, analiso se essa melhoria foi bem implantada e atuo, né, ajo caso essa melhoria precise de uma melhoria adicional, né, uma revisão, algo que possa agregar mais e mais valor cada vez
mais na minha organização, tá bom? Joana fala, você poderia falar um pouquinho da Comissão de Terapia Antinoplásica? Então, é a EMTA, que é uma comissão obrigatória, né, pela própria RDC que rege a questão da terapia antinoplásica. Então, ela é mandatória, ela deveria existir, inclusive, em clínicas, né, clínicas ambulatoriais de terapia oncológica. Ela é multidisciplinar, então ela já nasce legalmente falando que é multidisciplinar, então eu preciso ali ter farmacêuticos, enfermeiros, médicos, nutricionista, psicólogo, quem mais eu puder trazer para essa comissão, melhor. E essa comissão ela tem um papel também prospectivo, né? Ela não só avalia a assistência que foi prestada, mas ela tem que definir diretrizes para a terapia antineoplásica. Então, por exemplo, se eu tenho administração vesical de antineoplásicos, né? Existe alguma conduta definida, um procedimento definido para isso? Será que eu estou expondo esse meu paciente à questão da não privacidade? Será que eu tenho que ter um olhar para a questão medicamentosa dessa medicação? Se eu tenho, por exemplo, administração intratecal, né, super arriscada no sentido de que a gente já tem aí um histórico mundial de mais de 50 óbitos por administração intratecal de vincristina, né, de alcaloides da vinco. Então, essa comissão é a comissão que vai definir parâmetros e diretrizes, né? Então, por exemplo, pode ser que uma administração de vincristina nunca possa ser em bolos, né? Não posso colocar vincristina, por exemplo, em seringa, a ponto dela ser confundida com uma medicação que vai ser administrada por via intratecal, que é em seringa. Pode ser que eu defina duplas checagens para todo o processo de preparo e administração dessa droga intratecal, né? Então, quem vai definir essas diretrizes não é só a farmácia isolada, não é só o médico isoladamente, é a comissão, né, que vai ter um olhar do fluxo assistencial do paciente como um todo. E aí, então, definir diretrizes, tá bom? O doutor Alexandre fala, só lembrando que a Comissão de Ética Médica não faz busca ativa, né? Ela precisa ser provocada seja pela instituição ou pelo próprio cliente. Cabe a todos nós encaminharmos os casos e acompanhar desfechos. É isso mesmo, né? Ela é uma comissão, claro, passiva no sentido de que ela recebe, né, reclamações, demandas e tal, mas ela pode sim ter um papel ativo no sentido daquilo que a gente falou, né? O papel educativo. Então, eu não vou ficar só esperando que a demanda chegue, porque muitas vezes ela não chega, mas eu vou estar o tempo todo monitorando a minha assistência no sentido de prestar um serviço educativo para que os problemas não aconteçam, tá bom? A Cláudia pergunta, o gerenciamento de risco pode demandar as outras comissões para avaliar eventos adversos, pedir parecer, compartilhar eventos e buscar ações de melhoria para diminuir riscos de forma conjunta? Pode e deve, Cláudia. Na verdade, cada vez mais elas têm que ser parceiras, como a gente falou, né? Então, muitas vezes é a qualidade ou é o núcleo de segurança do paciente que está recebendo uma demanda, né? Então, a qualidade recebeu um evento relacionado ao óbito, né? Que está relacionado a uma possível fragilidade assistencial. É óbvio que ela tem que comunicar à comissão de revisão de óbitos, né? Tem que ter esse fluxo bidirecional. A comissão integrando-se com a qualidade, mas a qualidade e o gerenciamento de riscos também se integrando com as comissões. Sandra, Alexia, cada vez melhor no sentido de organização de conteúdo a cada live. Que bom, Sandra. Muito obrigada por nos presentear com tanto conhecimento. Na verdade é uma troca, Sandra. O tempo todo a gente está aqui trocando, eu estou aprendendo com vocês aprendendo um pouquinho comigo e a gente vai caminhando aí na trilha da segurança do paciente. A Diana fala, é obrigatória a comissão de terapia antineoplásica para hospitais que têm esse serviço? É obrigatório por lei, Diana. Seja um pequeno serviço ambulatorial, seja um serviço dentro de um hospital, a equipe multidisciplinar de terapia antineoplásica, ela é regida pela RDC 220, tá? Que é a RDC de terapia antineoplásica. Se eu não me engano, ela é do ano 2004, tá? Não sei o ano, não lembro do ano, mas tenta digitar lá no Google RDC 220, você vai ver que na própria RDC está descrita a obrigatoriedade dessa comissão. A Cláudia fala, obrigada por compartilhar e pela abordagem, conteúdo muito bom, aplicável e de grande valia. Liberacy também muito bom. Isso aí, gente. Então, mais um live que a gente cumpriu aqui com o tema comissões médicas na segurança do paciente. Não esqueçam de deixar aqui ou mandar e-mail, qualquer fonte de informação a gente está coletando, né, no sentido de contar para a gente as necessidades de vocês, né? Quais são os assuntos
que vocês gostariam de ver aqui no nosso Facebook Live sendo discutidos frente a alguma fragilidade que você tenha na sua própria organização, alguma dúvida que você tenha no seu dia a dia, né? Seja você atuante na gestão da qualidade, seja você atuante na assistência. Então, a gente o tempo todo vai estar fazendo esse bate-papo, né? No sentido de trazer conteúdos e discutir dúvidas que vocês nos tragam, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a companhia de vocês.